Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, e aqui retornamos nós, mais uma vez, aos sagrados microfones da Rádio Rio de Janeiro, para levar ao ar aqui o programa Luz na Penumbra, nesse quadro dos programas, ou o programa mais antigo da Rádio Rio de Janeiro, e sempre vinculado ao estudo das obras básicas, onde aqui nós tentamos o máximo possível, com o nosso esforço, penetrar nessa atmosfera maravilhosa proporcionada por esse conhecimento chamado Espiritismo, que não é um conhecimento que nasceu ali naquele momento do seu aparecimento, né, onde Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857. Por que eu digo isso? Porque o Espiritismo, como doutrina, é percebida e elaborada, sim, mas como conteúdo, ela existe desde sempre, porque ela faz parte da cultura humana, ela faz parte da experiência do desenvolvimento espiritual. Kardec e os espíritos superiores, eles trouxeram essa organização para que a gente percebesse por nós mesmos a existência dessa ordem comum ao universo, que é a evolução, que é a continuidade, que é a materialidade, quando o espírito vivenciada, né, a materialidade vivenciada, e quando o espírito percebe a sua essência, ele migra naturalmente buscando-a, porque o espírito imortal, ele caminha para a sua superação, para a angelitude, como costumamos dizer, que é o estado mais perfeito de identificação do ser criado com o seu Criador. Mais ou menos assim percebemos e entendemos. E aqui nos encontramos diante desses microfones, como disse no início, sagrados, uma forma simbólica de falar, por reconhecer a importância dessa rádio, a importância desse conteúdo que é o que a rádio, ou para o que essa rádio existe, para levar esclarecimento, para levar esperança, por isso a emissora da fraternidade, para levar contato entre as pessoas que têm ideias semelhantes, mas também fazer com que outras que não pensam desta forma percebam que não há mal nenhum, que é possível dialogar, é preciso trocar informações e assim por diante. Então, parabéns para a Rádio Rio de Janeiro, para todos aqueles que a tornaram possível existir, desde o plano espiritual até o plano físico, onde Geraldo de Aquino e tantos companheiros juntos com ele trabalharam, e os que estão mantendo ao longo desses anos, mais de 50 anos de existência dessa rádio, trabalhando para que ela continue viva, continue cumprindo a sua função. Então é muito bacana fazer parte desse grupo todo, estarmos aqui colaborando com o conhecimento, né, com a vinculação desse conhecimento trazido pelo nosso codificador. Então, na semana passada, nós, ainda falando sobre a teoria da beleza, pautada no texto que o Charles Richard Kardec se utilizou para poder ler na sociedade e dali trazer boas discussões do plano físico e do plano espiritual, nessa interação maravilhosa que é inevitável que exista, ou de forma clara, consciente, objetiva, no caso quando tem comunicações físicas, ou num estado mais inconsciente, onde há um diálogo entre nós e os espíritos, mesmo quando não há uma comunicação objetiva, porque estamos emitindo pensamentos no ar, estamos percebendo o pensamento deles e eles percebendo o nosso pensamento. Quem são eles? Somos nós, sem o corpo físico. Ora, eles estão aqui encarnados como hoje nós estamos, muitos de nós, ouvintes da rádio, ora estamos desencarnados e estamos sempre em comunicação. A importância de entendermos isso aí é fundamental, porque isso é um dos assuntos que a doutrina espírita procura dialogar, estabelecer um senso, buscar compreensão, mas que sempre existiu.
não inventou nada. A doutrina espírita não inventou os espíritos, não inventou a mediunidade, não inventou a reencarnação, que é uma crença muito comum, que existe desde que o mundo é mundo, porque é natural. E da onde vem? Interessante, até lembrando aqui de uma pesquisa que aconteceu no início do século XX, de várias áreas do conhecimento humano, que chegaram à conclusão que os homens primitivos, da onde foi feita a pesquisa, né, os homens vinculados à natureza, à terra, não é primitivo, volto a dizer, no sentido de diminuição de valor, nada disso, mas vinculados à natureza, sem os argumentos do mundo científico, filosófico, que todos nós estamos mergulhados. Mas que todos esses homens que não pensavam, não filosofavam no sentido, né, que a gente compreende o termo, eles viviam o concreto, a vida comum, a luta, a busca pela sobrevivência. Então, se eles não filosofavam, da onde eles tiraram a crença nos espíritos e outras coisas mais, como no caso até a imortalidade da alma e reencarnação? De onde eles tiraram isso? Se não da própria experiência. Chegaram a essa conclusão. Mesmo que na escola comum, da academia, e pessoalmente um ou outro não concorde em si próprio, né? Não acredite nisso. Mas eles entenderam que esses povos partiram dessa crença, desse ponto, da experiência própria. Isso não tiveram como negar. Inclusive isso gerou um livro que eu já citei aqui outras vezes, né? Do Max Freedom Long e do Andrew Lang, The Making of Religion, dois pesquisadores americanos que, pautado nessa pesquisa, desenvolveram essa ideia aí. Tem também o Ernesto Bozano, que faz uma citação, que é herdeiro de Herbert Spencer, um povo dos estudos, né, dos povos da Polinésia, falando sobre os efeitos mediúnicos, etc. Então tem muito material para a gente estudar. E nós vamos dar continuidade aqui e finalizar, né, essa questão da teoria da beleza com o segundo texto mediúnico que Kardec ele se propôs a trazer a conhecimento de todos, que foi recebido no mesmo dia do anterior. Foi na cidade de Paris, no dia 4 de fevereiro de 1869. Então, ambos os textos vieram ali daquele momento, onde ele estava presente, falando a respeito da teoria da beleza. O anterior, muito elucidativo, de um espírito assinado Panfilho, e hoje, eu já até trago adiantando, né, o autor desse texto que vamos ler agora, é do espírito Lavater, ou Lavater, né, se for em francês a gente põe, né, um jeitinho de falar diferente. Mas o que vale mesmo é o texto, é o conteúdo e a contribuição de todos para que a gente entenda bem essa questão. Então diz aqui o Espírito: o belo, sob o ponto de vista puramente humano, é uma questão bem discutível e assaz discutida, diz ele. Para bem a conhecermos, é preciso que a estudemos como amador desinteressado. O entusiasta não pode ter voto no capítulo. Então, ele já chama a nossa atenção que é preciso estudar isso com a devida atenção, como se fosse uma frieza, entre aspas, né? Para que a coisa seja bem compreendida. O entusiasta, ele é apaixonado, então ele vai ficar ali querendo de qualquer maneira fazer todo mundo acreditar que é isso e não aquilo, se assim podemos nos expressar, né? É o que acontece com todo apaixonado por alguma coisa. E é justamente o que Kardec não era, né? Um apaixonado. Ele realmente levava a sério os estudos porque ele era interessado em quê? Na verdade. Esse que é o ponto. Então, voltando aqui ao texto. O entusiasta não pode ter voto no capítulo. Também entra em linha de conta, nesta apreciação, o gosto de cada um. Não é belo, realmente belo, senão o que o é sempre e para todos, diz o Espírito. E esta beleza eterna, infinita, é a manifestação divina sob os seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras, em suas leis. Eis a única beleza absoluta. Essa é a harmonia das harmonias e faz jus
ao título de absoluta, porque não pode conceber-se maior beleza. Isso é sempre bom e muito necessário a gente lembrar. O Espírito aqui, Lavater, está trazendo para nós essa questão, né? Trazendo de volta isso aí, porque a gente meio que se perde. Eu estou lembrando aqui de uma passagem de Jesus em que os homens o chamam de bom mestre. E olha o que Jesus fala, devolve para eles. Ele diz assim: bom é o Pai que está nos céus, porque faz com que o sol nasça sobre bons e maus, que a chuva caia sobre justos e injustos. Olha só o que Jesus fala. Então, querido irmão, querido amigo ouvinte, é importante a gente constantemente nos situar quando a gente for falar de certas coisas, principalmente aquilo que ainda não está tão dominado por nós, no sentido de compreensão. Então a gente tira a referência humana, né, esses padrões humanos, e a gente pensa em Deus, que é o Criador, que é o absoluto de todas as coisas. Então nele está toda a beleza, nele está toda a inteligência, toda a sabedoria e tudo que a gente puder, em termos de consciência, pensar a respeito de Deus. E tudo que existe fora dele não é absoluto. Não tem como ser absoluto. Tudo que é fora dele é relativo, porque ele dá o poder daquilo que ele cria de tornar-se semelhante. E o que é semelhante não é igual, não tem como ser igual. É como, né, na nossa forma de pensar, a gente olha irmãos gêmeos, a gente pode dizer assim, são gêmeos idênticos, mas na verdade não são idênticos, eles não têm nem, na verdade, a mesma impressão digital, senão poderia passar-se pelo outro. Eles podem, na aparência, ser muito semelhantes mesmo, mas na essência existe diferença. E alguns detalhes têm diferença, como acabei de dizer, não tem a mesma impressão digital. Um é um, o outro é outro. Então é assim em relação a Deus e nós. Então vamos continuar aqui essa leitura que nos faz pensar naquilo que realmente é importante. Quanto ao que, por convenção, se chama belo e que é realmente digno de ser assim qualificado, cumpre não o considerar senão como relativo, porque pode sempre conceber-se coisa mais bela e mais perfeita. É verdade? Isso ajuda até a gente a não se envaidecer. Como diz Guilherme Arantes, naquela belíssima música dele e do John Lucian, e o Guilherme que fez a letra, né? Ninguém é o centro do universo, assim será maior o prazer. E aquela belíssima música, né, que Maria Bethânia gravou. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar. E aí a gente vê, né, na beleza da construção poética, a gente vê aí, como acabei de dizer, a beleza da construção poética. Mas isso não é o absoluto. Porque a gente percebe ali, entre letra e música, percebe uma coisa fundamental que vamos ler já, que o Espírito cita aqui nesse texto, que é a harmonia. Inclusive, vamos falar de música nos próximos programas. Os próximos textos são sobre a harmonia celeste, a música espiritual, a música espírita. Muito bom também, adoro esses textos. Então a gente percebe que existe harmonia. Quando a gente percebe a harmonia, a gente consegue vislumbrar beleza, mas longe de ser o absoluto, porque não estamos no ponto de entendermos e de vivenciar o absoluto. Talvez nenhum momento da nossa evolução, por mais perfeita que seja o absoluto, porque o ser mais perfeito que existe são os espíritos puros, que alcançam esse estado de identificação, eles são relativos. Só que é um relativo tão, assim, que reflete tão bem o que é absoluto, que eles se tornam maravilhosos. São espíritos como o nosso querido Mestre Jesus. Então, continuando aqui o texto. Só há uma beleza e uma perfeição. É Deus. Fora dele, tudo que decoramos com aquele título
não passa de pálido reflexo do belo, único, uma forma harmoniosa das 1001 harmonias da criação. Há tantas harmonias quantos objetos criados, outros tantos tipos de beleza, determinando o ponto culminante da perfeição, que pode alcançar uma das subdivisões do elemento animado. Nesse texto, quando ele fala dessa culminância da perfeição, é esse estado de espírito puro que a gente fez diferença e lê sempre, né, nos textos espíritas, onde ali há um reflexo mais perfeito, eu diria, do absoluto. Mas até chegarmos lá, muito caminho a gente precisa trilhar, mas muito caminho mesmo. Antes que Abraão existisse, ou seja, fosse feito, disse Jesus, eu sou. Ou seja, ele já era um espírito puro. Ele não ficou puro, não entrou nesse estado de identificação ali naquele momento, não. Onde, né, ele fez essa encarnação. Jesus não é... Ele criou o planeta Terra. Ele não é um espírito daqui da Terra, como nós que estamos no processo de desenvolvimento desse planeta. Não, ele é de outras terras. Isso é muito interessante ver a solidariedade que existe em todas as coisas que vêm da parte de Deus. É maravilhoso. A pedra é bela e diversamente bela, diz o Lavater. Cada espécie mineral tem as suas harmonias, e o elemento que reúne todas as harmonias da espécie possui a maior soma de beleza que a espécie pode alcançar. E é bonito ele falar disso, né, que eu há pouco comentei mais ou menos a respeito de que quando falamos de humanos, né, de cada grupo, de cada etnia, existe a beleza ali. Aqueles que alcançam traços mais perfeitos dentro daquela etnia específica. Então, quando a gente fala daquilo que é belo, que não é tão belo assim, não é um julgamento. É apenas um motivo de compreensão, de reflexão, até para entender que a gente não está estacionado, que existem mudanças. Então, existe o mais belo dentro de cada grupo. Ou os mais belos, né? Não é nada no singular, né? E sim no plural. E, como já falei em outros programas, até aquela concepção da Helena de Troia, lá no conto ou na prática, existe, né, essa questão de ter acontecido ou não, mas é Troia, né? Então, o que a gente chamava de beleza no passado, hoje em dia talvez não fosse. Hoje em dia não, com certeza não seria. Aquela pessoa mais bela da antiguidade não seria bela hoje, perto das belezas que existem. No caso aí, uma mulher. As mulheres de hoje são muito mais belas do que a Helena de Troia, que era considerada a mulher mais bela que existiu. Então não é difícil a gente entender isso partindo desse raciocínio proposto pela doutrina espírita para nós. A flor, continuando o texto, tem as suas harmonias. Também ela pode possuí-las todas, ou em separado, e ser bela de diferentes formas. Mas não o será, senão quando as harmonias que concorrem para a sua criação forem harmonicamente ligadas. 2 tipos de beleza podem produzir, pela sua fusão, um ser híbrido, informe, de aspecto repulsivo. Há então cacofonia. Todas as vibrações eram harmônicas isoladamente. Mas a diferença de tons produz um desconcerto ao encontro das ondas vibrantes. Daí o monstro. Tá? Numa exclamação. Quando ele faz uma comparação de desalinhos na harmonia, no processo de harmonia, onde a gente percebe justamente os opostos, aquilo que a gente entende como beleza, aquilo que é o seu oposto, que seria o monstro, né? Descendo na escala criada, cada tipo animal dá lugar às mesmas observações. E a ferocidade, a astúcia, a inveja poderão dar nascimento a belezas especiais, se o princípio que determina a forma for sem mescla. Daí ele fala para a gente
da importância da busca da harmonia, né, para que realmente haja aquilo que se torna, pelo menos aparentemente, perene para nós. Então, quando há uma harmonia, a sensação que a gente tem é de continuidade. A gente ouve, como citava ainda há pouco, né, aquela música que eu considero lindíssima, né, tanto do ponto de vista melódico quanto do ponto de vista da letra, e que o conjunto disso forma uma harmonia, né? Ou a própria harmonia em si, quando ela foi criada, ela trouxe uma letra, no caso do Guilherme Arantes, construiu uma letra que encaixasse com perfeição naquela harmonia que foi estabelecida, que gerou uma melodia, um ritmo próprio, porque a música está dentro dessa situação, e aí a letra ajuda a compor aí essa beleza. Então a gente muitas vezes ouve uma melodia específica de uma música e ela traduz para a gente isso. Harmonia, beleza. Estão próximos, né? Um do outro. Perfeição. Então a gente encontra realmente perfeição, aquilo que a gente chama de perfeição, onde existe harmonia. Então todo o trabalho humano caminha para essa busca da harmonia. E o reflexo disso é a beleza que vai envolvendo a gente até chegar, né, nos estados onde a gente compreende, aqui no caso está sendo informado para nós, que aquilo, tudo que a gente tem não é realmente perfeito, não é harmônico como de fato, no sentido absoluto, longe disso, mas é preciso que evoluamos. Mas aí a gente tem as noções disso aí, que existem aonde? Dentro de nós. Pois toda a lei de Deus está dentro de nós. É interessante, como ele coloca agora o finalzinho do texto, né? A harmonia, mesmo no mal, produz o belo. Olha que interessante. Há o belo satânico e o belo angélico. A beleza enérgica e a beleza resignada. Cada sentimento, cada feixe de sentimentos, desde que sejam harmônicos, produz um tipo particular de beleza, de que todos os aspectos humanos são não degenerescências, mas esboços. Olha que coisa, hein? É, pois, lícito dizer não que é mais belo, porém que se aproxima mais do belo real, aquele que mais se eleva em perfeição. O Herculano Pires, que é o revisor, ele põe uma notinha aqui. As duas comunicações mediúnicas que completam o trabalho de Kardec esclarecem outros problemas estéticos à luz do Espiritismo. Neste trecho, temos o problema dialético do belo feio colocado em termos de harmonia orgânica. A harmonia, mesmo no mal, produz o belo. Assim, nas formas grosseiras, humanas ou não, também encontramos beleza. Encarado o problema na perspectiva da evolução, é fácil compreendê-lo. Cada etapa do desenvolvimento do ser tem os seus graus típicos de harmonia, nos limites daquela perfectibilidade possível referida por Kant. Um negro típico da sua raça, da sua tribo, é um exemplar de beleza humana, por mais grosseiros que sejam os seus traços. A harmonia é, então, o elemento estético básico e serve de fio de Ariadne no imenso labirinto das formas em evolução. Mas harmonia não quer dizer esquematismo, e sim combinação inteligente de efeitos revelando causa inteligente. E aqui o Herculano brilhantemente faz esse comentário, buscando o melhor de todas as coisas, para que a gente não fique referendado unicamente nas nossas possíveis ou nos nossos possíveis julgamentos. E terminando aqui o texto do Espírito Lavater, a gente tem aqui: todos os tipos se fundem harmonicamente no perfeito, e é por isso que este é o belo absoluto. Nós, que progredimos, não possuímos senão uma beleza relativa, enfraquecida e combatida pelos elementos desarmônicos da nossa natureza. Assinado Lavater. Então, um texto que nos faz apreciá-lo, né, com essa coisa da reflexão,
da tentativa de aprendizado, de perceber o mundo de uma forma diferente, com um olhar diferente, semelhante ao que Jesus falava a respeito do fermento, né, que altera a massa do bolo. O cristianismo é esse fermento que altera, né, o bolo da nossa consciência, da maneira como a gente, padronizada, às vezes, fechadas em determinados cultos ou crenças, nós ficamos durante muito tempo. Então, que o cristianismo, revivido na sua essência pela doutrina espírita, possa nos dar essa oportunidade, que outros, através de outras escolas, também dentro do escopo cristão, consigam perceber isso aí. Então, muita paz a todos. Aqui fechamos esse estudo sobre a teoria da beleza e no próximo programa vamos falar sobre a música celeste. Fiquem com Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos estudando o seu capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E estamos nas instruções dos Espíritos. O item 9 é uma mensagem do nosso irmão Santo Agostinho, em Paris, 1862. Ele diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados que outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam estas funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra e a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditação e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se.
Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apresentar a causa, é necessário se torna volver o olhar ao passado. Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. A tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei vós seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei a vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. A tarefa não é tão fácil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espante de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas.
Se tal não sucede, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de que é um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungidos na ingratidão dos seus. Que pungente angústia é essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível que seja a vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Que de mais reconfortante, de mais admirador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob o aspecto real. Já não vedes alegar-lhes os membros, mas os frágeis laços da matéria. Vede sim os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com depurar-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes se cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Bem, essa mensagem longa é de Santo Agostinho e ele, para nos falar dos laços de família, a ingratidão dos filhos, que a gente mais se queixa nas famílias, nós como pais, é a ingratidão dos filhos. Agora, os filhos também podem ter queixa dos pais. Pais que não tratam como deve ser tratado, cumprindo o seu dever, amor, carinho. Tem os dois lados, um pode ter culpa do outro. E nesses laços de família, há todo tipo de problema. E é aí que Santo Agostinho vem nos explicar desde o comecinho de onde se originam essas desavenças. Ou as avenças. Sempre é no passado. Então, se nós pairarmos bem alto, com a visão plena do passado e uma visão do que pode vir a ser o futuro, nós vamos entender o presente.
que é o que está incomodando. É o presente que está nos incomodando. E a maneira de entender as causas desse incômodo é nos voltarmos ao passado, das possibilidades do passado. Ele diz aqui, se há na família 2 membros, pai ou filho, que estão nessas desavenças, é porque no passado um odiou o outro, ou um fez o outro sofrer, e agora está na hora do ajuste. Se nós tivermos essa compreensão, vamos ter mais força, paciência e resignação para encarar essas provas. Porque essas provas vêm para a gente acertar o problema, porque há um problema pendente entre nós, entre certos pais e certos filhos. Há um problema. Isso tem que ser resolvido. Às vezes já vem de longas datas, já vem de diversas encarnações passadas. Chega a hora que tem que resolver. Tem que resolver. E aí, até por pedido próprio deles próprios, vão nascer na família para tentar resolver. E aqui encarnados não percebem isso. Então, Santo Agostinho pede que as mães tratem com mais carinho ainda aqueles filhos que ela sabe desde pequenininho que não conjuga bem o verbo da família. Que tem seus probleminhas aqui, de espírito rebelde, uma série de coisas. Então, cabe aos pais, principalmente às mães, podar isso, como o jardineiro faz com os brotos na árvore. Cabe ao pai, à mãe, observar as tendências dos filhos e tentar ir ajustando, para no futuro eles não terem problemas. E se por acaso, com todo carinho, todo cuidado, todo dever cumprido, isso não se realizar, pelo menos os pais estão com a consciência tranquila de que fizeram a sua parte. Fizemos a nossa parte. Se não conseguimos, talvez a gente não tinha muita capacidade, ou intelectual, ou moral para fazer, mas nós tentamos fazer. Quer dizer, aquilo que lhe cabia, que lhe incumbia, você fez. Agora, pode não ter feito perfeitamente, porque nós somos falíveis. Da mesma maneira para os filhos. Se eles acham que os pais negligenciaram em alguma coisa, cabe aos filhos ter compreensão. Quando estiverem adultos, compreender que os pais não são perfeitos. Podem ter negligenciado, ter agido com desatenção. Então, cabe a eles compreender isso e tocar a vida para frente. Porque aquela vivência é de suma importância para as vivências futuras. É isso que o Santo Agostinho está nos explicando nessa longa mensagem aqui, começando lá desde o comecinho. Está nos mostrando aqui para nós espíritos qual é, vamos dizer assim, o grande papel da humanidade nisso. Essa vivência de família em família, desde o tempo que nós estávamos nas cavernas, já tinham famílias ali. E nós vemos com isso tentando e resolvendo nossas desavenças. Criamos mais desavenças do que resolvemos, é verdade. Mas muitos conseguiram resolver essas desavenças e hoje estão na espiritualidade com essa missão de nos mostrar isso. Nos mostrar, olha, gente, pensem bem, vamos parar com isso. Suportem essas dificuldades na família, porque isso faz parte da nossa evolução. Sejam pais, sejam filhos. Faz parte. Nós, espíritos, temos que entender isso. E graças a Deus nós temos como entender isso para suportar melhor. Não é que vai acabar porque eu sou espírito, isso vai se resolver. Não. O que vai se resolver é isso não ser tão grave, tão doloroso, tão sofrido, porque esse nosso entendimento nos acalma. Nos tira do desespero de sofrer uma ingratidão de um filho, ou de um filho, tira do desespero de ver o pai tratá-lo com desprezo, com desinteresse, e não acolhê-lo numa hora que ele estava com problema porque ele agiu mal, o pai não entende. Então, nessa hora da complicação, é que o Espiritismo nos ajuda com a explicação. A explicação é que gera o consolo, e o consolo tira fora o desespero, porque gera a esperança de que tudo no futuro vai acabar se resolvendo. Independentemente de qualquer situação, o futuro vai resolver. O futuro resolvido vai chegar quanto mais rápido nós entendemos isso,
compreendemos e aceitamos essas dificuldades como uma coisa momentânea. Ah, mas é uma vida inteira. É uma vida inteira. Mas o que é uma vida perante a eternidade? Nós temos essa compreensão. Cabe a nós nos esforçarmos para que isso realmente nos ajude a desatar alguns nós que se apresentam dentro de nós durante a nossa vivência em família. E com certeza nós vamos alargar esses laços de família à medida que formos tratando as nossas famílias dessa forma. Nós vamos estreitar. Porque com certeza alguns casos que ficaram pendentes aqui foram tratados com amor, com carinho, com dedicação, com compreensão, com paciência, e não conseguimos resolver tudo, uma vida não foi suficiente. Com certeza teremos outras vidas no futuro para dar prosseguimento a tal tarefa, e seria muito mais fácil, porque já percorremos a pior parte do caminho, que é a parte da compreensão dessa situação. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa mensagem de Santo Agostinho, e muitas pessoas perguntam a nós, porque elas têm problemas de família, com os pais, com avós, com tio, com irmãos, com filhos, netos, tem isso. Recebemos aqui no outro programa, respondendo aos ouvintes, pessoas pedindo ajuda para essas situações, e sempre nós recomendamos que elas leiam esta mensagem de Santo Agostinho aqui, para que elas possam se acalmar com o entendimento da verdadeira situação do que ocorre com a nossa humanidade, com as nossas famílias e conosco individualmente. Por hora vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.